A representatividade no negro no mercado ela é muito importante, principalmente quando um jovem periférico ele enxerga um negro numa posição que ele sonha em estar, ele toma aquilo como inspiração, como força para conquistar algo que ele tanto almeja. Não só um jovem, mas muitos adultos, quando eles veem que isso progrediu, né? Que a nossa história tem progredido dia após dia, nos dá força para conquistar, nos dá força para lutar. Porque quando nós não víamos um negro conquistar uma posição onde não havia, nós tínhamos em mente que o nosso futuro era simplesmente algo simples, é algo mais razoável, algo uma posição baixa, e hoje não. Hoje nós já enxergamos que é possível conquistar, que nós já temos quebrado muitas barreiras do preconceito, nós estamos alcançando posições maiores, cargos maiores. Isso é importante. Por não ter um orçamento alto, a minha marca ela tem um intuito de fazer peças de acordo com o pedido, né? As marcas grandes caíram muito por isso, porque elas não fazem de acordo com os pedidos, elas fazem uma produção em massa. E uma produção em massa exige muito orçamento, exige muito dinheiro, né? E sabendo que se ele produz uma coleção em massa, ele precisa vender em massa, senão ele quebra. Um microempreendedor que vende de acordo com o pedido, ele não quebra, ele sustenta a marca, por passo, cada passo, devagar. Então essa é a minha segurança, por estar no final da pandemia, meu público-alvo voltou a comprar e eu faço produção de acordo com as solicitações, não a produção em massa. E isso me deixa seguro em fazer acontecer no final da pandemia. Os obstáculos que eu enfrentei para o lançamento da marca foram diversos, né? Desde a área da criação, da produção, tudo. Um ponto principal na área da moda, para o lançamento, para a criação, a gente chama de conceito. Conceito, onde nós buscamos esse conceito? Em tudo que está à nossa volta. Cultural, econômico, político, são todas as áreas e todas as movimentações que acontecem ao nosso redor. E uma das áreas que eu tinha planejado buscar esse conceito, esse alimento de informação, era na área cultural. Eu sinto essa necessidade de um contato com arte, em museus, em shows, sabe, com pessoas, porque o conceito que minha marca tem, ela tem esse livre acesso a pessoas, né, esse contato. E eu precisava ter esse contato também com a arte, e acabou vedando isso. Algo pessoal que influenciou a escolha do conceito da marca foi a ansiedade, né? Todos nós nessa pandemia passamos por esse processo de se confrontar. Eu acho que nós nunca ficamos tão sozinhos conosco, né? A gente nunca parou para refletir, para nos estudar. E isso gerou em nós ansiedade, a gente recorreu a coisas lá fora. Como, por exemplo, a indústria do álcool, ela cresceu assim de um modo absurdo. Com tudo fechado, ela cresceu porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar sóbrias, a se autoanalisar, a se autoestudar. E eu tive esse processo anterior à pandemia de me silenciar e escutar o confronto que estava dentro de mim. Eu tive que parar, me estudar, ver, não, isso tá certo, isso não tá, eu preciso disso, eu não preciso disso, eu preciso me acalmar. E isso influenciou muito a escolha do conceito da marca, que as pessoas elas estavam movimentadas demais, as pessoas estavam no barulho demais, e quando cessou esse barulho de uma vez, elas não conseguiram permanecer sóbrias, elas não conseguiram permanecer firmes. Então a ansiedade, né, muita gente entrou em depressão, muita gente recorreu a coisas que infelizmente geraram conflitos com elas. E eu vejo muito isso. Nossa, já tô, sei lá.
E resumindo, nesse período que eu passei com a ansiedade altíssima, eu vi que eu estava me auto-sabotando, que eu precisava parar, me concentrar e ver as atitudes que eu estava tomando, as coisas que eu estava absorvendo para mim, se era bom ou não, né? E o ser humano, ele precisa disso, desse tempo consigo mesmo. Talvez superar relacionamentos que ainda não foram superados, sentimentos que ainda não foram tratados, porque nós nos auto-sabotamos quando nós não tratamos uma ferida aberta, né? Assim como nós tomamos um tiro, um exemplo. A bala, quando ela entra, ela explode, então fica estilhaços ali. Se você tirar aquela pequena parte aparente e fechar, aparentemente você vai ficar bem, só que chega um tempo que aquele estilhaço que ficou dentro daquele órgão, ele começa a afetar aquele espaço, e aquele espaço começa a afetar outros espaços, e assim é a nossa vida. Se eu não paro para me autoanalisar, aquela pequena coisa vai afetar tudo em mim, e aí que gera o problema, assim que gerou o problema em muitas pessoas na sociedade, que no momento de pandemia não conseguiu suprir a necessidade que tinha com coisas que era fora dela, fora daquele ambiente que ela ficou confinada. E é isso que a marca ela tem o objetivo de conscientizar pessoas, que não é a roupa que mais importa, mas sim a história que ela carrega com aquela roupa, a história que ela quer transmitir. E isso é a marca, ela tem esse objetivo de conscientizar. Carregue uma história, não só se vista para mostrar às pessoas, mas tenha sim um contexto ali, um propósito ali. Como eu já havia dito sobre as influências que eu busco no planejamento criativo da marca, estavam fechados todos os pontos culturais, shows fechados, então eu fui buscar ao que nós temos hoje em dia, que é a internet. E graças a Deus, eles recorreram ao virtual, né? A lives, debates pelo Instagram, e isso supriu a necessidade que eu tinha de referência. E eu, como uma pessoa criativa da área da criação, a gente sempre tem que pensar em duas coisas: na produção e no impacto que isso vai gerar. Então eu tenho que ter esse cuidado no impacto que eu gero em alguém com o lançamento, com algo que eu vou produzir. Não só com o retorno financeiro que eu ganho, né? Então, algo que eu busco para a influência da marca é esse grito social que nós estamos vivendo. Nessa era, né, de influências, isso acaba gerando dentro de pessoas um sentimento de inferioridade. Por mais que influencer seja bom para um crescimento de uma marca, se eu não tiver a mentalidade estruturada para isso, eu também posso destruir a vida de alguém, passando uma imagem que ela deve ser algo que não é. Então esse grito social que nós estamos vivenciando hoje, de te obrigar a ser uma coisa que você não é, de suprir uma necessidade que você não tem, isso me inspira a lutar contra todo esse grito que é contrário a uma sustentação de vida real, de algo que não é o correto. Outro ponto que eu busco me inspirar é em Jesus, não trazendo a religião e nem trazendo converter alguém, nada, mas eu me inspiro naquele homem, quem ele era, né? Um homem tão pequeno para os olhos da humanidade, mas foi um homem tão grande no respeito, no caráter, né? Nasceu numa cidade pequena, sabe? Foi julgado, foi condenado, mas ele lutou contra tudo e contra todos e abraçou, independente de quem você era, independente do que você tinha a oferecer a alguém. Não era nada em troca, era verdadeiro, era algo, sabe? Era um sentimento tão palpável que isso me influencia. Isso gera em mim um sentimento de querer buscar em pessoas, suprir em pessoas com o que eu tenho para oferecer.